ter alguma dúvida que percorrer 10 horas de carro até aqui era algo assim não muito agradável, ela sumiu. Que é os cardeais do César Passarinho. E ele diz assim: não chora, menina, não chora, porque foram-se os cardeais. Se cantavam na prisão, campo fora, cantam mais. Tanta gente anda vagando sem saber onde pousar, mas as aves, só voando, é que podem se encontrar. Você ainda não sabe o que cabe nessa paz. Quando a gente abre as asas, nunca mais, nunca mais. E vocês abriram as asas, nunca mais vai ser a mesma coisa. Esses jovens, essas jovens que estão aqui hoje, e que foram fazer pesquisa de campo, e que pesquisaram aí, e que... Gente, a vida de vocês nunca mais vai ser a mesma. Porque vocês viveram algo que é algo único, que é algo humano, que é se preocupar com as outras pessoas, que é cuidar, que é se relacionar, que é voltar ao que dizia o menino ali. A gente tem que se preocupar com o outro, com a outra, a gente tem que aprender a conviver com o outro e com a outra. E isso a gente aprende fazendo, como vocês disseram aqui. E nós, profs, às vezes achamos que os nossos educandos e educandas, eles aprendem porque a gente vai lá, fala bonito, faz algo assim, mas é a vivência, a experiência do corpo, é o corpo da gente que faz com que a consciência vá se transformando. As experiências corporais fazem isso. As experiências da dor, a experiência do amor, a experiência de levar os estudantes lá, ver aquelas pessoas idosas que foram as que nos trouxeram até aqui e que hoje estão depositadas em locais esquecidos. É saber que alimento a gente vai comer. Ai, gente, sei lá, é assim, vocês me desestruturaram, essa é a verdade. Essa é a verdade, porque, mas é uma desestruturação boa, esperançosa. É algo que eu já parabenizo a iniciativa de vocês aqui. Porque fazer isso, se disponibilizar isso, não é uma coisa tão normal, né? Quem vem fazer isso é porque, como diz o Fernando Pessoa, está se revisitando. Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma dos nossos corpos, e esquecer os novos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo de travessia. E se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmas e de nós mesmos. E quando vocês decidem fazer esse curso, os profs e as profs que estão aqui, quando esses estudantes e essas estudantes decidem aceitar a proposta de algo diferente que vocês nem ideia tinham, vocês estão trocando de roupas. Vocês estão ousando fazer algo de diferente e que certamente muda a vida e que, claro, nos dá segurança, nos dá trabalho, nos dá muita coisa, mas ao fim de tudo dá aquela certeza de que, bom, estamos realmente trabalhando, caminhando num local, num espaço correto, num espaço onde emancipa, porque o que a gente vai fazer como educadores e educadoras. E a ideia da gente, que eu tinha tido de trabalhar aqui, que eu já falei para vocês, que vocês fizeram todo o serviço aqui no início, apresentando o que vocês vivenciaram, se tornou um tanto vazia, mas a reflexão que eu havia preparado para vocês e para nós e para mim, como docente e também como professora, como quem está nas escolas, como quem sonha com um mundo melhor, é muito no sentido de que, bom, como que nós, professores, professoras, educadores, educadoras, estamos nesse contexto todo, porque não é fácil para nós também. Como é que nós caminhamos, quais são os desafios de engendrar um caminho totalmente diferente do que a gente aprendeu e do que a gente está... O que está no currículo, como eu dizia a prof, né? Está lá no currículo, tem que quebrar aquele currículo. Eu tenho que quebrar, porque se eu não quebrar, vai ser sempre assim. Então, nós temos muitas dificuldades, as cooperativas, vocês também devem perceber que tem alguns momentos que a gente não sabe por onde ir. Enfim, para a gente poder refletir algumas coisas juntas sobre isso, né? Sobre a nossa existência e onde a gente está e como é que a gente vai caminhar.
Aí sempre a pergunta que me vem, que eu venho de uma área muito dura. Venho de uma área do conhecimento muito dura, que é a área do direito. Né? Nós aprendemos que tudo está dado e certo. Tem as leis, tu pega a lei, aplica para o caso concreto e está tudo resolvido. Isso é uma ilusão infantil que nos é passada nos cursos e que a gente, como docente, às vezes vai repassando para os estudantes também, que é uma ilusão total. Né? Então, eu todo dia estou tentando quebrar isso, todo dia estou tentando ir contra isso e é muito difícil. Né? Eu estou numa área que a desumanização é total e a gente está tentando dizer, não, ó, tem um cara aqui do teu lado, tem uma cara do teu lado, tu precisa saber que tu vive em sociedade, enfim, todo esse processo. Então, a primeira pergunta, mas é uma pergunta que vocês já responderam aqui perfeitamente, a gente pode viver sozinho e sozinha nesse mundo? Não dá, né? Mas ao contrário do que vocês responderam aqui, que a gente precisa viver coletivamente, essa estrutura social que nós estamos, esse sistema em que nós estamos engendrados, insistem a todo momento que nós temos que viver sozinhos e sozinhas. Que o máximo de coletivo é a minha família, que nem é mais máximo. Porque hoje a gente vê, e aqui temos adolescentes que devem conhecer alguém, pelo menos, de filhos e filhas que nem consideram mais o pai, a mãe, os irmãos, né? Tem um relacionamento muito difícil. Então, embora muitas vezes a gente tenha vontade de viver sozinho e sozinha, quando tem problemas principalmente, né? Não há como. Então, como é que a gente se porta? Como é que a gente reproduz isso dentro da sala de aula? Como é que a gente vai discutir esse fato? É que desde que eu nasço, desde que eu saio para fora do corpo da minha mãe, eu vou precisar de outras pessoas. Eu não tenho outra alternativa. Se a gente deixar um bebê ali no canto da sala, o que vai acontecer? Vai morrer. Esse bebê precisa do quê, ou essa bebê? De cuidado, de carinho, de amor, de alimentação, de educação. Nós vamos sendo formados e formadas com as relações sociais. Eu não aprendo as coisas do nada. Como é que vocês aprendem aqui, os que são mais jovens, e há menos tempo jovem, os mais tempo jovem? Como é que a gente aprende? As pessoas falando? Também, né? A gente passa a experiência pela narrativa. Mas principalmente quando a gente enxerga e vivencia as coisas. Então, nesse processo de humanização, o que vocês estão fazendo nas cooperativas é um processo de humanização e de aprendizagem fantástico. Colocar o corpo, o intelecto a serviço de algo que vai abranger não só eu, mas todo um coletivo. E essa convivência, ela é natural, é uma das poucas coisas da humanidade que é natural. Uma das poucas coisas. E eu não existo se não existem outras pessoas. O próprio nome da gente, para que a gente tem nome? Para se diferenciar. Como é que é teu nome? Jefferson. O Jefferson. O Jefferson se chama Jefferson porque eu me chamo Rosângela, porque você se chama Caroline, porque você Mara. Porque tem que se diferenciar dentro desse contexto todo. Então, a convivência entre nós, ela é construída. E aí, aqui tem o pessoal de história, e vocês que têm história na escola, vocês sabem muito bem que nem sempre a gente viveu como a gente vive hoje. Eu estou me cuidando, prof, a prof me amarrou. Eu tô aqui tentando me cuidar, para não me desamarrar. A gente vai aprendendo e vai fazendo diferente, porque se tudo fosse dado e certo, bom, a gente nem estaria aqui, né? Íamos para casa, seguir o que estava ditado, o que alguém disse que é certo. Então, essa convivência é o que vai nos humanizando, vai nos apropriando de cultura, vai nos apropriando de uma convivência melhor e criando, ou não, o pior, e criando identidade. Identidade é aquilo que eu sou, aquilo que eu vou me formando, aquilo que o papel que eu vou ter dentro da sociedade. E dentro desse contexto todo, gente, que é uma das grandes dificuldades das cooperativas, e vocês devem ter sentido isso, é que dentro das cooperativas a gente tem muitas gentes que são diferentes, que vêm de cultura diferente, que vêm de uma família diferente, que de comportamentos diferentes, e aí a gente bota todo mundo junto ali, né? E aí agora nós vamos trabalhar a cooperativa. Às vezes dá vontade de pegar uns e passar no laço, né? Porque, pelo amor de Deus. Então, para refletir sobre isso, eu vou perguntar para vocês, o que é um ponto de vista?
Para responder. O que é um ponto de vista? É a vista do ponto. O que é mais um ponto de vista filosófico? O que é mais o que é um ponto de vista? O que você acha que é ponto de vista? Um olhar que vem de um lugar. Exato. O que é mais um ponto de vista para vocês? Eu tenho meu ponto de vista. Uma opinião? Como eu tô vendo. Gente, um ponto de vista é como o filósofo nos falou aqui, resumindo. Os filósofos falam tudo muito bonito, né? Eu adoraria ser filósofo, até comecei o curso, mas não consegui terminar. Porque eu acho muito bonito, né? Então, o que é um ponto de vista? É a vista de um ponto. Olha só que coisa mais bonita. O que vocês estão vendo aqui? O que vocês estão vendo aqui? O que vocês estão vendo aqui? Mais uma chance. O que vocês estão vendo aqui? Uma bola? Que cor? Cinza. É, tá meio desconfigurado. O que vocês estão vendo aqui? Uma tela branca, um ponto preto. Ó, o filósofo de novo. Eu vou dizer depois, espera para falar. Não, gente, olha só. Eu induzi vocês. Quando eu pergunto para vocês o que é um ponto de vista, e depois eu chego aqui e eu mostro um ponto de vista e mostro um desenho dizendo que como é que é o nome? Augusto. O Augusto diz um ponto de vista, a vista de um ponto, e eu mostro um ponto para vocês e eu pergunto o que estão vendo. Um ponto. Eu induzi vocês a verem um ponto. E eu perguntava, o que estão vendo? Um ponto, uma bola preta com cinza. Meus alunos dizem um buraco negro. E vai indo, e vai indo, e vai indo. E poucas pessoas conseguem enxergar o que está ao entorno. E é assim que a sociedade, é assim que políticos, é assim que pessoas que estão no poder e a ideologia dominante faz com a gente. Eles chegam e dizem, tem um ponto aqui. E tu diz, não, mas de repente tem uma coisa... Não. É o ponto. Tu não tá vendo bem? E nós, como professores e professoras, docentes, educadores e educadoras, às vezes a gente chega e diz para as crianças, isso é um ponto, estão vendo o ponto, e esquecemos que ao entorno do ponto tem todo um quadrado que pode estar cheio de pontos que eu não estou enxergando. Porque eu estou olhando a partir de um lugar e eu faço isso aqui. O ponto de vista é isso aqui. É importante que a gente tenha ponto de vista? Fundamental. Agora, dentro de um contexto escolar, de uma cooperativa, de uma sociedade, nós não vamos ter só um ponto de vista. E para que a coisa possa dar mais certo, é importante que a nossa visão faça isso e comece a enxergar que ao entorno desse ponto aqui, eu vou ter outras formas de ver o mundo, de ver a cooperativa, de ver o que eu estou de fato tentando fazer ou deixar de fazer, porque senão eu foco lá e aí, aquela coisa, antigamente eu pegava os boi, botava o arado aqui e vai, né? Não tem nada ao entorno. Não, nós precisamos abrir. E sabe por quê, principalmente, gente? Devido à grande diversidade de alunos e alunas que nós vamos ter dentro dessa cooperativa, que tem pontos de vista diferentes. E nós temos que considerar. O Galeano, de Pernas pro Ar, a Escola do Mundo Avesso, ele vai, eu gosto muito dele porque ele dá umas dentro, né? E ele vai ensinar pra gente, ou enfim, vai partilhar com a gente o que ele acha que é um ponto de vista. E ele diz o seguinte: do ponto de vista dos países do sul, o verão, quando é verão aqui, no norte, é inverno. Do ponto de vista da minhoca, um prato de espaguete é uma orgia. Onde os hindus veem uma vaca sagrada, os gaúchos... Essa é uma interpretação minha. Deus, quando a gente tá com fome, vê um bichinho desses, né? Ah, certo, que triste. Bom, seguindo. Do ponto de vista de Hipócrates, Galeano, Maimônides e Paracelso, havia uma enfermidade no mundo chamada indigestão. Mas não havia uma enfermidade chamada fome.
Do ponto de vista dos seus vizinhos do povoado de Cardona, o Toto Zalk, esse homem, que andava com a mesma roupa no verão e no inverno, era um homem admirável. Eles diziam, o Toto nunca sente frio. Ele não dizia nada. Frio ele tinha. O que ele não tinha era agasalho. Então, minha gente, quando nós nos desafiamos a trabalhar cooperativismo, como nós nos desafiamos a trabalhar humanidade, alteridade, cuidar das outras pessoas, nós precisamos saber que não existe somente um ponto de vista. Existem vários e nós precisamos considerar esses vários, porque senão nós vamos patrolar e vai ficar muita gente para trás. Então, é importante a gente analisar isso. Dentro desse contexto que a gente vive, e que aí nós vamos encontrar também estudantes que vivem isso, é importante a gente ver quais são as urgências da humanidade. O que são urgência? Tem a diferença de urgência e emergência. Emergência é quando algo acontece, tu tem que tratar rápido. Urgência é algo mais forte. É algo assim, tipo, tu precisa mesmo. Aí a pergunta é, para a gente estar vivo, quais são as urgências? E aí nós vamos ter um autor que trabalha isso, que é o Karl Marx, que ele vai dizer que existem 4 urgências da humanidade. Primeiro, nascer. Para eu estar aqui, eu tenho que sair do corpo da minha mãe. Então, eu tenho que nascer. Depois eu tenho o quê? Próxima? Respirar, né? Eu saio lá, o que batem na bunda, hoje não batem mais, né? Não são um chacoalhão, mas antigamente saía de lá e pá na bunda. A gente já nascia apanhando, olha só se pode, né? Batia na bundinha do nenê para ele poder respirar. Então, segunda coisa, para eu ser um ser humano, estar vivo aqui, eu preciso nascer, eu preciso respirar, depois comer, eu tenho que comer. Saco vazio não para em pé, né, gente? E às vezes, como é difícil, as pessoas que passam fome, elas não pensam em outra coisa senão em comer, né? A gente nunca passou fome. A gente passou vontade de comer. Quem passou fome vai fazer dieta é frescura. A gente passou vontade de comer. E aí a gente julga as pessoas, né, que passam fome, porque podiam se organizar, porque podiam isso, porque podiam aquilo, né? Mas a fome, o alimento é algo essencial para a gente estar vivo. E a quarta, então, nascer, respirar e comer. E a quarta são as questões subjetivas, que são o quê? As relações humanas. Porque nós não temos como fugir de nos relacionar com as pessoas. Mas aí vem o detalhe. Vamos lá voltar para o terceiro. Todas as pessoas nascem. Respiram, ok, tranquilo. Todas as pessoas têm o que comer? Todas as pessoas têm que comer? Não, volta aquela foto ali horrível. Nem todas as pessoas têm o que comer. Aí eu pergunto, tem comida que chega no mundo? De sobra. Detalhe, de sobra. Eu sou da área do direito, eu vivo brigando muito, que eu fico... Não vou dizer a palavra que tem criança, eu fico pé da vida. Porque os restaurantes da cidade onde eu moro, Santo Ângelo, sempre sobra muita comida. E há uma legislação sanitária que proíbe eles pegarem... Não estou falando da comida que sobrou no prato, da comida que sobrou lá no local de distribuição lá, né, da comida. Eles não podem dar essa comida, doar essa comida para as pessoas que têm fome. Por quê? Vai que dá algum tipo de contaminação e essas pessoas fiquem doentes e essas pessoas... Gente, essas pessoas estão morrendo de fome! Elas estão morrendo de fome! Eu não estou preocupada se ela está morrendo de fome. Eu estou preocupada que se ela pegar daquela comida e ficou 1 minuto fora da geladeira, ou enfim, e ela vai poder adoecer porque ela comeu aquilo. Gente, as pessoas estão morrendo de fome! E aí nós estamos criando leis para impedir nem era distribuição. É não botar a comida fora, porque nós temos que falar de redistribuição. Se sobra comida e tem gente nessas condições aqui, tem algum problema. E nós temos que discutir esses problemas sim. Vamos conseguir resolver? Alguma coisa sim. Mas nós temos que começar a movimentar, nós temos que começar a mostrar esses outros pontos de vista de pessoas que não são
onde a gente está, a partir de onde a gente olha. Porque isso faz diferença na vida do mundo. E se eu quero ser solidária, cooperativa, se eu quero transformar o mundo, posso... Claro, não vou dizer agora daqui vai sair a revolução que vai mudar o mundo. Não, vocês estão fazendo revolução na escola de vocês. E essa revolução da escola de vocês, como conta a Karina, já foi para outra. E vai indo para outra. E comer... E aqui daí, aí eu me pergunto, gente, nós não conseguimos ainda dar o que comer para as pessoas. Distribui a comida que tem e nós precisamos ainda falar em relações humanas. Olha a dificuldade. Como é que tu fala em relações humanas? Como é que tu vai falar em cooperativismo e relações humanas com essas pessoas que não têm nem sequer o quê? Comer. E aí eu sempre me pergunto, e eu em sala de aula, embora eu trabalho em escolas de ensino fundamental e médio, mas profissionalmente eu trabalho em universidades. E eu vivo insistindo nisso. E eu levo meus alunos para ver essas coisas. Tem projeto de extensão para ver o mundo. Porque senão, que tipo de profissionais eu estou formando? Que tipo de profissionais? Então, quando você diz, eu estou fazendo um trabalho, iniciando um trabalho, assim, não sei direito o que eu estou fazendo, não é cooperativa, mas é um trabalho que tem princípios cooperativos. Solidariedade, cuidado, pega aluno, leva lá, faça todo esse movimento. Os nossos alunos, marmanjos do direito, se apavoram quando vão no asilo lá, que a gente leva eles. Ai, prof, coitadinhos, mas o estatuto do idoso não protege eles. Mas vocês acham que um papel protege as pessoas? Não, é as relações humanas que protegem as pessoas. É a forma como a gente se relaciona com as pessoas. Então isso é importante nós também trabalharmos. Então tem quem decide, quem come sim. Tem quem decide, quem come. Nós temos que descobrir quem que decide para poder falar sobre isso aqui. O direito humano à alimentação, vocês sabem que em 2010, quando aquela decisão do Supremo Tribunal Federal saiu, eu olhei e disse, gente, em que mundo nós estamos vivendo? Saiu uma decisão, uma emenda constitucional foi aprovada, que é a emenda constitucional da nossa Constituição, que é a maior lei do nosso país, dizendo que as pessoas têm o direito de comer. Eu olhei para aquilo e disse, o que é isso? Foi lá no artigo 6º da Constituição, agora tem direitos sociais. Todos têm direito à alimentação. Gente, alimentação não é algo urgente para ti estar vivo? E nós precisamos colocar numa lei que as pessoas têm direito de comer? Em que país nós estamos? Não estou dizendo que não seja importante fazer isso, porque quando tu bota em lei, tu obriga as políticas públicas e os governos a cumprirem isso. Aí tu obriga os governos a fazer um Bolsa Família para não deixar as pessoas morrer de fome, tu obriga, tu faz... Agora, eu fiquei pensando, eu entrei em crise existencial dizendo, gente, em que ponto nós chegamos? Ter que escrever num documento que as pessoas podem comer. Olhem a desgraça que está esse mundo, né? É muito sério, muito sério. E aí a Mafalda, vocês conhecem a Mafalda, quem não conhece a Mafalda é aquela menina argentina, né? Quem gosta da Argentina, enfim. A Mafalda é aquela menina que trabalha muito no processo educativo e aquela menininha chata que faz perguntas e tudo, né? Então a Mafalda diz para o seu ursinho, olha, esse é o mundo, está vendo? Sabe por que este mundo é tão bonito? Porque é um modelo reduzido, original um desastre. Eu li isso e disse, não, Mafalda, para com isso, né? Mas olhando, se nós formos olhar os problemas que nós temos no mundo, eles são muito sérios. Nós estamos nos encaminhando para um desastre. Ele já é um desastre. Mas a forma como as pessoas, individualista, consumista, está se encaminhando, gente, olha, eu temo pelas futuras gerações. Temo muito. Olha o que nós estamos comendo, pessoal aqui do desenvolvimento. Olha o que nós estamos... Quantos quilos... Nós não estamos falando em grama. Quantos quilos de veneno o nosso corpo está ingerindo por ano? É quilos, né? Ou eu estou exagerando? Não, eu li alguma coisa que é quilos de veneno. Que é quilos de veneno. E se sabe que esse veneno causa câncer, causa isso, causa aquilo lá. E eu pergunto, por que a gente segue comendo isso? Mas não pode, não tem mais como produzir se não seja com veneno. Peraí, gente, peraí. Estamos lá só naquele pontinho de novo? Estamos de novo só naquele pontinho?
Enquanto isso, a humanidade vai morrendo, é interesse de alguém que a gente morra. Nada é ingênuo nesse mundo, minha gente. Nada é ingênuo. Então, como é que nós percebemos e desvelamos isso na nossa sala de aula, na nossa vida e nas nossas ações? Qual que é o nosso papel de educador e educadora? Eu fico me perguntando todo dia, eu fico angustiada, né? E eu acredito que é de todos nós, como é que a gente faz, o que a gente está fazendo? E aí eu me sinto assim, odeio altura e eu me sinto assim, caindo num precipício, tendo que subir e não sabendo aonde me agarrar. E aí o que vocês estão fazendo aqui, nesse curso de formação, é entender melhor como é que a gente vai subir isso tudo, de uma forma coletiva. Olha o que vocês trocaram de figurinhas agora nessa abertura, gente. Que coisa mais fantástica. Eu quero ser cooperativa como aquela, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, aquela está fazendo... Gente, isso aqui é discutir como é que a gente vai subir isso tudo. De uma maneira que a gente não caia, de uma maneira que a gente possa resistir, que a gente possa mudar o nosso currículo, que a gente possa mudar a vida nossa e desses estudantes que a gente está aí. E dentro dessas dificuldades, dentro da sala de aula, que bom que tem os estudantes aqui, espero que vocês nunca tenham dito isso, mas nós temos um problema relacional muito grande. Aqui de novo a Mafalda com o Manolo. Manolo disse para a Mafalda, péssimo, a professora me deu péssimo outra vez. É para isso que a gente vai todo dia na escola? Se eu viesse de vez em quando, ainda vai. Mas fazer isso com um freguês? Vocês nunca tiveram... Eu passo isso. Os meus me dizem, prof, eu estou pagando. Eu disse, e daí? Eu estou aqui, eu tenho um contrato para poder ver se vocês aprendem alguma coisa. Mas, enfim, não, né? Então, é uma relação de contrato. Eu sou freguês, tu está sendo paga, tu tem que me passar de ano. Se eu sei, eu não sei.